Já vimos em algumas entrevistas as repercussões da Lei 13.303 de 2016 no processamento das licitações. Em relação ao regime jurídico aplicável aos contratos, você está por dentro das principais alterações? O que sabe sobre elas? Para esclarecer essas questões e ajudar no seu trabalho, convidamos aqui nos estúdios do Pesquisa Brasil a professora Caroline Rodrigues da Silva. Carol, vamos lá? Vamos. Carol, quais as principais alterações no regime jurídico aplicável aos contratos? Alterações importantes. A lei estabelece que os contratos serão regidos não somente por suas cláusulas, mas também pelo direito privado. Ou seja, afasta-se o regime jurídico de direito público, que era comum na Lei 8666. Portanto, nós afastamos de plano aquelas cláusulas chamadas exorbitantes, aquelas que estabelecem prerrogativas para a administração pública. Nesse sentido, por exemplo, quando houver alguma necessidade de alteração contratual, ela deve ser realizada por acordo entre as partes e não mais de forma unilateral pela administração, como ocorria no regime anterior, Carol. E em relação às penalidades, houve alguma mudança? Teve uma leve mudança. Em relação às penalidades, a lei estabeleceu que os contratos devem estabelecer já cláusulas em relação às sanções e em relação aos percentuais, ou seja, deve ter uma cláusula de penalidade. E as sanções estabelecidas na lei são a advertência, a multa, que pode ser moratória ou compensatória, e a suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade que aplicou a sanção por prazo não superior a 2 anos. Então, nós não temos mais uma interpretação ampliativa em relação a qual que vai ser a abrangência da penalidade de suspensão. É somente em relação à própria entidade que aplicou a penalidade. E o que você tem a nos dizer, Carol, sobre o procedimento da aplicação dessas penalidades? Como que funciona? Pois é. A Lei 13.303, ela não tratou desse procedimento. Cabe, então, à estatal regulamentar em documento interno como que se dará essa penalidade. É importante que seja aplicado o devido processo legal, ou seja, sempre que houver uma notificação de infração às cláusulas contratuais, deve ser instaurado um procedimento administrativo para apurar essas infrações e aplicar a devida penalidade, atendendo ao contraditório e à ampla defesa por parte do infrator. Esse processo ele deve ser amplamente instruído como medida de lisura e legalidade desse procedimento. Deve ser definida uma autoridade que será competente para avaliar e aplicar a penalidade, sendo possível, ao final, que o próprio infrator aplique, ou melhor, que ele recorra dessa decisão que foi aplicada contra ele. Carol, essas são as alterações e as disposições em relação às penalidades. Agora você já sabe, aqui no Pesquisa Brasil você encontra informações importantes para ajudar na sua rotina de trabalho. Conte sempre com a gente. Até mais!